Você já enfrentou alguma doença muito grave? Conhece alguém que já passou por isso? Eu sou Kênia Scheib e no programa Reviver de hoje nós vamos falar sobre isso. Nesse mês é celebrado o Outubro Rosa, data que tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama e, mais recentemente, do câncer do colo do útero, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico, de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Em 2020, mais de 2,3 milhões de mulheres no mundo descobriram que estavam com câncer de mama. Esse tipo de tumor é o que mais acomete a população feminina brasileira. Também é o câncer que mais mata. Estar diante de um diagnóstico de uma doença grave é algo que ninguém quer sequer imaginar. As dificuldades enfrentadas pelo impacto da doença são inúmeras. Assumir a autorresponsabilidade pelas atitudes, pensamentos, emoções é fundamental para processar tudo o que está acontecendo. Com muita fé, coragem e força, a minha convidada de hoje venceu a doença e pôde afirmar: está tudo bem. É com muita honra que eu recebo hoje Daniele Moreira, professora de língua inglesa e escritora. Dani, bem-vinda. Obrigada, A gente já começa o programa emocionada, né? A gente que viveu tantos momentos juntas aí sobre essa questão, toca no nosso emocional e a gente já fica celebrando, né? A gente pode falar de celebração, porque é uma vitória. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Como que foi isso, Dani? Primeiro, te agradecer, né, por estar aqui, é uma honra, né, ter sido convidada e principalmente nesse período, né, do mês do Outubro Rosa e poder dividir um pouquinho essa história, né. Na verdade, realmente, quando você começou a falar, a gente fica emocionada, né, não tem muito tempo, né, foi em 2019, né, que eu tive o diagnóstico de câncer de mama. E enfrentei tudo, foi um desafio que enfrentei tudo com muita fé, né, vivendo o sobrenatural, buscando mesmo, né, em todo o processo, conseguir estar presente e não pensar num futuro, né, num futuro que poderia ser algo mais difícil, mais complicado, né. Dani, e como foi a descoberta? Bom, isso é até importante pontuar, porque eu sou uma mulher que a vida inteira teve muita consciência, né, de um autocuidado, né, com alimentação, com esportes. Inclusive, o esporte me ajudou muito também, né, no desafio. E sempre tive muito cuidado também, né, de fazer um autoexame, fazia mamografia já há alguns anos, né, anual, né, e em 2019 foi um período que eu ainda não tinha feito e, na verdade, a descoberta foi no autoexame, né, eu estava num banho e no autoexame eu descobri um nódulo muito pequeno, muito pequeno. Olha, gente, tanto que é importante, né, a gente fala tanto sobre isso, né, esse mês é um mês para isso, para conscientizar sobre a doença. Então, o se tocar, o autoexame é tão importante, porque quanto mais cedo, né, Dani, descobrir a doença, mais chance. Exatamente. E melhor você passa por ela. Exatamente, a gente tem aí 95% de chance de cura, olha, né? Quando você descobre o câncer num estágio inicial, o câncer de mama inicial. E no primeiro momento, a gente leva, né, um susto e a gente quer negar, né? Não tem nada ali. Mas passa-se um dia, 2 dias e está ali. Então, realmente, a gente não pode negligenciar, né? Qual foi a sua atitude? Você percebeu que tinha ali alguma coisa errada? Você rapidamente foi buscar um médico? Como Na verdade, eu já estava com alguns check-ups programados, então eu tinha alguns exames para fazer anteriormente, eu fiz. E assim, 10 dias, uma semana depois, eu já estava na médica, né? E ela me pediu mamografia.
E o interessante até pontuar, Kênia, que na mamografia, a primeira mamografia que eu fiz, não constou, né, como um tumor na nomenclatura que eles usam, né, para nomear aqueles os índices, tumores, né? exatamente, como um tumor maligno. Então, e até com um parecer de que seria necessário, seria preventivo fazer uma ultrassonografia em 6 meses. E minha médica, quando eu passei isso para ela, ela não, você vai fazer imediatamente. Então, como ela queria num lugar específico, com uma pessoa específica, eu demorei aí uns 10 dias, 12 dias para conseguir fazer. E também na ultrassonografia não saiu já um tumor maligno. Já saiu também um tumor com uma possibilidade de 80% maligno e 20% benigno. Então, daí eu fui no mastologista, então eu tive uma caminhada, mas eu fui andando, né? Eu não fiquei parada. E por mais que a gente sente o medo, a gente tem que agir. Né? A gente tem que agir, né? Não paralisar exatamente, diante do medo. a gente tem que agir com a fé. Então, eu levei o resultado ao mastologista e ele me direcionou para fazer uma punção, que é muito importante, né? E aí, já na punção, no exame, a médica, ela não podia falar nada ali naquele momento, mas eu já percebi na conduta dela que alguma coisa estava errada. E aí, demora-se, né, mais ou menos uns 15 dias para o resultado sair e no dia 2 de outubro de 2019, né, eu mesma abri o resultado e aí eu me deparei com aquele diagnóstico, né? E eu, na verdade, eu sempre conversei muito com Deus, né, no meu coração, e ele falava, está tudo bem. E nessa hora, quando eu peguei o diagnóstico, eu perguntei, mas como pode estar tudo bem com o diagnóstico desse? Será que essa voz que eu estou ouvindo não é a sua? Né? E eu, na verdade, eu quis naquele dia, eu não perguntei por quê, porque, na verdade, eu acredito que não só a doença, mas a gente tem um propósito maior na vida, né? E tinha um propósito, e é até interessante, porque hoje eu estou aqui falando, né, da doença e mostrando que é possível, sim, né, vencer. Mas naquele dia eu quis deitar e ficar quietinha no colo de Deus, né? E no dia seguinte eu já fui no mastologista e aí a gente já marcou a cirurgia e vários exames que a gente tinha que fazer no processo antes da cirurgia. E no dia 9 de novembro de 2019 eu fiz a cirurgia, né? Correu tudo bem, foi muito tranquilo, mas tem toda uma caminhada, né? Tem vários exames que a gente tem que fazer antes da cirurgia. E aí, mais uma etapa. Deve-se aguardar o resultado, né? Se realmente ali pós-cirurgia, mesmo se na ressonância não deu metástase, você tem que comprovar pós-cirurgia. E aí foram mais 15 dias aguardando se tinha metástase ou não. E a metástase, quando acontece, é claro, na minha cabeça funcionava. Se houver metástase, eu tenho que fazer quimioterapia. E esse é um grande medo que a gente sustenta também em todo o processo, né? Principalmente a mulher, não pela vaidade, não só a perda do cabelo, e na verdade são todos os pelos, sobrancelha, tudo, mas depois conversando com o oncologista, a gente sabe que ao longo do prazo tem também, né, alguns efeitos no organismo. Sim. Então, passaram-se os 15 dias, graças a Deus recebi o diagnóstico, o resultado de que não havia metástase e fui ao oncologista, né? E aí outra nova etapa, de repente você está ali com aquele médico também que a gente tem pavor só de mencionar. Só de falar, né? A palavra já assusta. Mas como foi me dito uma vez por um outro médico, né, Deus te dá a graça à medida que você precisa, e isso é verdade, né? Então, de repente, você está ali enfrentando situações que você não imaginaria estar ali daquela forma, né? Com aquela força que você está vivendo. Então, o oncologista me direcionou para fazer um teste. Esse teste é muito importante, ele chama Oncotype. Ele, na verdade, ele não funciona para todos os tipos de câncer na mama. O meu câncer foi estrogênio positivo, então ele é um teste que para esse tipo de câncer funciona. Sim. Então, as lâminas, né, o material que foi recolhido na cirurgia é levado para o laboratório Fleury, em São Paulo, e de lá vai para os Estados Unidos. E demora-se aí mais 15 dias para o resultado chegar, né, para realmente comprovar se há um benefício
de fazer a quimioterapia ou não. E esse resultado, ele também, ele destrincha, ele corta, né, aquele material Sim. em várias partes, então você também recebe uma possibilidade de recidiva, em quanto tempo, né, pontua de 0 a 100, qual é o nível do seu tumor. Então, é um exame muito importante. Mas, na verdade, é um exame que é oneroso, né? E são poucos convênios que cobrem. E eu até, né, questionando com o médico, né, por que o SUS não, de repente, poderia cobrir esse tipo de exame, porque a gente sabe que a quimioterapia, ela é muito mais onerosa. Sim. Então, se a pessoa faz esse teste, de repente não vai precisa precisar, passar passar pela quimioterapia e pelo custo também, Sim. né? Mas hoje ainda nós estamos, né, vivenciando esse teste como um exame particular, né? Mas foi super importante e aí em dezembro, final de dezembro, eu tinha pedido muito a Deus para que eu iniciasse o ano de 2020 sabendo o que eu iria enfrentar. E final de dezembro, dia 30 de dezembro, o resultado chegou e no meu caso foi -1, né, o benefício de uma quimioterapia. Então, eu estava ali livre de uma quimioterapia, né, foi muito emocionante, né, pegar aquele resultado, não só por mim, porque durante todo esse processo você acaba conhecendo outras mulheres, né, e é incrível porque o câncer, ele não tem idade, né, o câncer de mama acometem meninas de 20, 30, isso, 40, né, 50, e você realmente desenvolve uma compaixão, uma empatia, né, que está todo mundo ali no mesmo desafio. E naquele dia eu fiquei muito emocionada, não pensando só em mim, agradecendo, mas em todas as mulheres que recebem um diagnóstico, um resultado diferente, a necessidade da quimioterapia, né? Então, viria um outro processo, né? Qual o tratamento fazer? E então, era necessário a radioterapia. E eu fiz 18 sessões de rádio, mas hoje está tudo muito evoluído, né? Realmente eu não tive nenhum efeito colateral, né? É muito pontual, né? Foi tudo muito rápido, mas eu sei que no passado, né, a radioterapia queimava, ela trazia, né, algumas outras consequências, assim, efeitos para o corpo. E pós essa radioterapia, eu faço a medicação oral, né, que é a hormonioterapia, que no meu caso é o tamoxifeno, para não deixar que o estrogênio na mama ele se desenvolva, para interromper a produção de estrogênio na mama, né? E então foi esse o processo, né? A gente realmente quando está vivendo, né? Você experimenta o sobrenatural, né? Na fé, caminhando com o Senhor. E aí, eu terminei o tratamento em março de 2020 e acho que foi julho de 2020 que eu ouvi falar sobre a Kênia, sobre o processo. Ai, então segura isso aí que você vai contar essa história. A gente precisa ir para um breve intervalo, a gente já volta.